E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a saúde. E hoje a gente quer falar da função da beleza nessa máquina toda que é o seu corpo humano. A gente sabe que a beleza é importante sim e que a autoestima faz muito bem, inclusive para a própria saúde. Mas será que às vezes a beleza não está colocando em risco a nossa saúde? Hoje, em tempo que está todo mundo usando as canetinhas, e muita gente sem nem ter orientação médica, épocas em que cidades viralizam na web porque fazem procedimentos estéticos baratos, muito mais baratos. Será que isso realmente é verdade? Será que funciona? Será que vale a pena para navegar por esse mar de loucura que a beleza se tornou na internet? A gente vai trazer uma convidada muito especial, uma cirurgia plástica, para tentar dirigir esse navio que a gente vai seguir hoje com você, mas só depois da vinheta. E sejam muito bem-vindos, já que a gente está aqui com a doutora Larissa Oliveira, tudo bem? Seja muito bem-vinda, ela que é cirurgia plástica e já fez de tudo para garantir a beleza e principalmente o bem-estar das pessoas, né? Seja muito bem-vinda. Como é a beleza hoje que as pessoas estão tão apegadas na internet, estão perseguindo tanto aí nessas cidades que estão viralizando agora que faz cirurgia a R$2.000? Então, muito obrigada pelo convite. Mas foi um prazer novamente estar aqui para esclarecer muitas dúvidas que a gente vê hoje acontecendo dentro do consultório e de uma maneira muito indiscriminada está levando a uma beleza não tão bela, assim, né? E nós estamos falando muito dessas canetinhas, né, que são as semaglutidas, as tirzepatidas, que o nome comercial é a Mounjaro, a Wegovy, a Ozempic, né, e que leva aos nossos consultórios os pacientes já em estado de emagrecimento, já mais avançado, já com a esperança de alcançar essa beleza. Que essa beleza seja tanto da parte corporal quanto da parte estética. Então, eu acho que esse bate-papo vai conseguir orientar até que ponto a gente chega ao belo real, ao belo saudável e ao belo com problemas, né? E é legal isso justamente porque a canetinha, a gente não pode demonizar nada, né? A canetinha ela tem uma função muito importante e ela exerce muito bem o papel dela, só que eu queria que ficasse claro para o pessoal de casa qual é o papel das canetinhas. Por que a gente não, a gente tem, por exemplo, a gente quer emagrecer, a gente tem lipo HD, lipoescultura, que você tira ali, você tem a canetinha. Quando que cabe, qual é o lugar de cada um desses procedimentos? Então, vamos começar literalmente pelo começo. O emagrecimento, como todos sabem, não é um processo tão simples, né? Depende desde a parte de DNA, da parte de hábitos de vida, da parte de estresse, da parte hormonal para chegar no nível ideal. E a gente sabe que engordar é muito fácil. Então, o que a gente pode buscar para emagrecer mais fácil, que eu não tenha que ter muito custo de investir na parte de esforço pessoal? As nossas canetinhas. E aí essas canetinhas, elas têm um efeito maravilhoso e realmente elas têm o lugar dela no mercado, elas não devem ser condenadas. O que nós observamos nela? A presença dessa substância no nosso corpo, e não são em todos os pacientes, alguns pacientes não têm a mesma qualidade de efeito dessas canetas. Elas promovem uma saciedade no paciente. Então, quando ela promove a saciedade, o paciente não come. E aí, como ele não come, ele não absorve nutriente porque não existe nutriente. Então, o processo de não comer, de ter uma saciedade constante, leva ao paciente ao dígito adequado, mas leva também a um estado de desnutrição. Por isso, não faça sozinho. Isso, por isso que não é só comprar na farmácia. Ou pegar a receita, ou ir lá aplicar. Uma amiga, a vizinha. Isso, várias. Inclusive, eu tenho várias amigas que me mandam mensagem, porque agora só pode comprar com receita, né? Larissa, por favor. Então, isso exige uma orientação. Até porque o efeito colateral dessa saciedade é vomitar. É náusea. Então, a pessoa não consegue beber líquido, ela não consegue comer adequadamente, e aí ela entra num estado de desidratação, desnutrição e passa mal dentro de casa.
Sim, quer dizer então que essa saciedade ela também provoca um pouquinho assim de náusea e também de desidratação. Então, Não é um pouquinho só. tem que vigiar. É dose dependente. Então tem paciente que toma uma dose pequenininha, não sente nada, e tem paciente que para no hospital por causa disso. Ah, existe sim casos Sim. de hospitalização por conta disso. E a Mounjaro que veio agora, ela é um pouco mais completa. Ela, além de fazer essa paralisação do estômago, ela diminui a absorção de certos nutrientes a nível intestinal. Então, ela é mais forte. Então, o pessoal que já tomou Mounjaro sabe bem o que eu estou falando. Às vezes, na afã da vontade de emagrecer muito rápido, já pega doses muito altas e isso acaba levando imediatamente para o pronto-socorro. Porque a reversão dessa medicação, às vezes, demora de 1 semana a 15 dias. E aí o paciente fica vomitando sem comer e entra num processo de desidratação que ele não consegue ingerir líquido. E aí a gente precisa hospitalizar para hidratar o paciente de volta. E para retornar, exatamente, para retornar o funcionamento do estômago de volta. E aí nesse processo ele vai emagrecer, porque se ele não come. Só que ele tem outros fatores que pioram o bem-estar dele. O preço disso para o corpo. É isso mesmo. Por exemplo, que então assim, a pessoa vai ter de 1 semana a 15 dias para realmente voltar. Não corra atrás do tempo perdido, ficaria esse recado. Assim, igual a academia, né? O cara não foi 20 anos na academia, na primeira semana ele quer malhar os 20, sai machucado. Exatamente. Então a mesma coisa com as canetinhas. Exatamente. Não tenta o tempo perdido. Pense muito bem no tempo daqui para frente, de preferência, pelo que a senhora está falando, com alguém, né, com um cirurgião plástico, alguém da área, né, médica, e um nutricionista seria o ideal para fazer isso. Uma coisa que é importante ponderar, José, é que assim, eu não estou condenando as medicações, elas são necessárias no tempo certo. E nós estamos vivendo numa época que a alimentação é muito infantil, então se come muito carboidrato o tempo inteiro. Então o carboidrato, para vocês entenderem, ele demora 15 minutos para ser digerido no nosso corpo. Uma proteína e um ácido graxo, que é uma gordura, ela demora de 4 a 6 horas. Então, o que acontece? Como a nossa alimentação é muito infantil, muito rica em carboidrato, você come em 15 minutos, daqui 15 minutos você quer comer novamente. E, às vezes, isso gera uma compulsão, que a gente pessoal fala, não, eu belisco toda hora, mas você belisca o carboidrato, que ele digere em 15 minutos. E o que o cérebro, o corpo inteiro precisa de açúcar? É açúcar que dá energia para o corpo. E aí você tira todo o nutriente do corpo, inclusive o açúcar. Quem vai sofrer primeiro? O corpo e o cérebro. É onde você passa muito mal. Então, as canetas, elas são doses independentes de cada um. Não é porque o fulano usou X e aquilo que você vai usar. Você pode usar para diminuir a compulsão, que às vezes não é compulsão, é o seu hábito alimentar que está levando você a beliscar de 15 em 15 minutos. E isso gera um controle emocional também, né? Porque a compulsão é algo que incomoda a gente. Toda hora você aquela vontade, aquela vontade, aquela vontade. Então você pode usar a caneta em doses literalmente necessárias para você diminuir até você entender o seu processo de alimentação e absorção no seu corpo. E dessa maneira você pode alcançar o peso adequado, mas reeducando a sua vida inteira, não só fazendo o que você falou da academia. Eu não vou malhar e chegar lá e eu vou puxar muito ferro e vou lesionar, eu vou estirar meu músculo. O corpo é a mesma coisa. Então nós temos que ir educando a gente. Então as canetas vieram para isso, para essa educação. Mas a maioria das pessoas querem um efeito imediato. É o agora. E sem esforço de preferência. Sem esforço, só o financeiro, né? Não tem um comprimidinho, não tem, tudo é, né? A gente precisa ter boa saúde, para isso a gente precisa fazer exercício, né? Não, que isso, não tem um comprimidinho, uma fórmula mágica. E as canetinhas, elas vieram muito em relação a isso, e é muito importante, que a senhora falou, de dizer que elas são extremamente importantes, que ninguém está falando mal das canetinhas. O anti-inflamatório é uma bênção quando foi inventado. Hoje, 50% dos problemas renais crônicos são causados pelo excesso, né, da pessoa que vai na farmácia e toma um anti-inflamatório porque ela está com dor no ciático
e ao invés de fazer o exercício físico, fica tomando anti-inflamatório. Quer dizer, mesmo até o que é bom, se a gente usar indiscriminadamente, sem a ajuda de um médico, alguém que estudou para aquilo, vai começar a fazer mal para a gente. Exatamente isso. E onde que isso entra na parte estética? Porque os pacientes hoje, a cada 10 que chegam no meu consultório, 8 estão usando essas medicações, né? E de maneira solitária. Sozinho, eles vão lá, compram a medicação, começa, porque o sonho é chegar no belo, né, da cirurgia plástica, o belo do corpo, o belo de tudo. E dependendo da idade do paciente, o paciente que está abaixo de 40 anos, ele ainda tem uma reserva nutricional, que eu falo que o Papai do Céu deu para ele, para passar o processo do envelhecimento. Então, às vezes, ele não chega tão caquético, com a pele tão envelhecida, tão desabado, sabe? E sem percas musculares tão grandes. Mas o paciente acima de 40 anos é diferente. Porque o paciente acima de 40 anos, ele já tem uma dificuldade de hábito alimentar, porque ele já se alimentou errado, ele não faz atividade física, não é todos os pacientes, eu estou falando paciente que resolveu fazer o processo de emagrecimento. E aí, o que acontece? Ele já chega sem músculo, ele chega com a pele craquelada, uma pele envelhecida, e aí quer o milagre de uma hora para outra. E é importante a gente ponderar que hoje, eu estava conversando com vários colegas, quanta coisa boa a gente tem no mundo de procedimentos para melhorar essa parte da estética. É fantástico. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que o estímulo de colágeno, tanto com produtos quanto tecnologias, ele só vai dar certo se você tem nutriente, se você tem hormônio, se você tem absorção intestinal. Se você não tem, tudo que a gente tem no mercado não vai dar certo para você. Então, isso é muito importante, entender que a parte nutricional, a parte de suplementação, do intestino adequado, de um sono, tudo vai interferir no meu resultado de cirurgia plástica e no resultado do paciente. Acho interessante isso, porque o nome já diz, é estímulo de colágeno. Exatamente. Quer dizer, precisa ter aqui dentro para produzir. Ele vai fazer, olha, corpo, produza, mas se eu não tiver as pecinhas de Lego ali para montar o colágeno, quer dizer... Então, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. Porque existe também aquele medo que o pessoal fala das canetinhas, o pessoal até chega uma hora que meio que se esconde, fica um mês sumido, assim, porque dá o derretimento do rosto, né? Que isso aqui é tudo colágeno, né? Então, o que causa esse derretimento do rosto? Então, o emagrecimento súbito, ele acontece não só da parte de gordura, ele acontece da parte de perca óssea que nós vamos ter com o envelhecimento. Então, o crânio da gente vai diminuindo de tamanho também. E aí, os depósitos de gordura diminuem mais também. E uma logística que eu utilizo muito com os pacientes, que depois que a gente passa de certa época, a gente sorri menos. A gente tem mais problemas, mais boletos para pagar. Então, os músculos que puxam para baixo, que é da preocupação, né, da dúvida, do medo, e a falta do sorriso faz com que a musculatura inferior tenha mais prevalência. Então, se o crânio diminui, eu diminuo os coxins gordurosos e eu tenho mais boleto para pagar, aí eu misturo com a parte da desnutrição, com o uso errôneo dessas canetas, e aí eu diminuo a produção de colágeno. E aqui eu quero deixar bem claro que o colágeno, para ser produzido, ele depende de proteína, altas doses de vitamina D e vitamina C, e um estímulo, que é um hormônio que chama estradiol, que existe tanto no homem quanto na mulher, que vai fazer a célula produzir colágeno. Então, se eu não tenho todos esses fatores, eu não consigo atingir o resultado adequado. Então, quem é vegetariano, vegano, precisa complementar, Exatamente. Suplementar fortemente a questão da proteína. Exatamente. Então. E isso que a senhora está falando não vale, vamos dizer assim, a gente está falando até de estética, mas para o paciente que vai fazer uma cirurgia qualquer, a questão da cicatrização também precisa, né, ter todos esses materiais para construir, para a célula construir. Então também faz diferença a desnutrição em qualquer. Se eu tiver um acidente de carro, alguma coisa, precisar passar por uma cirurgia, se eu estiver bem nutrido, a minha recuperação vai ser diferente do que o cara que só come miojo? Isso foi muito bem ponderado, porque antes de eu ser cirurgiã plástica, eu sou cirurgiã de trauma.
Então, por muitos anos eu trabalhei em pronto-socorro, pegamos traumas muito graves, de avulsões, né, explosões de parte do corpo, acidentes de carros muito graves, né? E a recuperação do paciente dependia da base que ele tinha. Então, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, né? Nós tivemos a época do Covid, em que pegou todo mundo de uma maneira suspeita, né? E que grupos individuais morreram mais rápido. Por quê? Por que esses grupos morreram? Era por idade? Criança não morreu tanto. Então, ela tinha uma reserva nutricional que o Papai do Céu deu, né? Então, eram idosos, eram bariátricos, eram pacientes que tinham uma imunidade mais baixa porque usavam medicações X, Y. Então, a doença ou o trauma, ela está presente em qualquer momento da nossa vida. Então, alimentar-se bem é uma prevenção para a doença ou o trauma que pode acontecer com você. Um paciente bem nutrido, ele cicatriza numa velocidade ímpar. A gente sabe, vendo a ferida de um paciente, quem é o paciente que come correto e quem não come. Que incrível. Isso é real e é incrível. E eu chego para o paciente e falo assim, o que você comeu essa semana de diferente? E ele já fala, Larissa, eu comi um pãozinho. Então, isso é real. Então, a parte nutricional é muito importante, muito importante. E são detalhes que a gente não aprende no dia a dia, nem na escola. A mãe põe a gente para comer verdura, fruta, castanha, carne, você tem que comer, mas ela não sabe nem para que precisa, ela só sabe que precisa. E quando a gente compreende a necessidade e vivendo num ambiente de trauma, né, de emergência de alguma coisa, que a gente vê aonde que vai para frente, onde não vai para frente, a gente tem que aprender isso. E na plástica, na produção de colágeno, no emagrecimento, isso é muito importante. Dígito de balança não confere beleza e nem estética. Nem sempre você vai ser belo e estético se você chegar no dígito de balança. Interessantíssimo isso. Então, aí eu tive, por exemplo, que eu quero ficar bonito. Ainda tem gente que chega lá no seu consultório e fala assim, eu quero ficar igualzinho essa aqui do Instagram. Escolhe um visual e pede, eu quero ficar assim. Inúmeros pacientes. Inúmeros. E como é que a senhora lida com isso? Então, nós somos motivados muito pelo visual, né? Por isso que todo mundo me procura, né? Porque quer ver o próprio visual, né? Mas eles procuram o visual no Instagram, né? De tudo, porque alguma a gente referência. Se inspira, é uma referência. Como que eu lido com isso? A primeira coisa que eu tenho que entender é quem é seu pai e sua mãe? Qual que é a sua base estrutural? Qual que é a sua genética? Né? Então, eu tenho pacientes com corpos mais fortes, músculos mais, né, robustos, contornos mais delineados, do mesmo jeito que eu tenho pessoas que são mais quadradinhas, pequenininhas, né, e que às vezes gostariam de ter um corpo XYZ. Então, negar pai e mãe é impossível. Né? A genética é impossível. E eu sempre pergunto, como seu pai e sua mãe estão hoje? Como você vê seu pai e sua mãe hoje? Para ele entender que isso é um procedimento que vem de uma genética. Você só usou o caminhãozinho no tempo, mas a genética nunca vai ser negada. Então, não tem como a gente tirar, às vezes, um braço que é um pouco mais forte por questões de musculatura. Eu brinco até e falo, só se eu cortar o braço, para eu ficar com ele fininho, porque eu vou ter que tirar músculos para ficar com ele menor, porque existe uma constituição óssea individual, uma constituição muscular, um revestimento, até na espessura da gordura. E isso a gente comenta muito hoje no mercado sobre o lipedema, que é uma alteração genética que acontece em determinados pacientes e que ela piora por condições culturais, que tem tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente olha é a questão genética, quem é seu pai e quem é sua mãe. O que nós temos de material de construção para eu poder construir o prédio que você no Instagram está querendo propor? Por que o paciente tal chegou nesse resultado e por que o paciente não consegue chegar nesse resultado? Sim. Então, isso é muito importante. Colocar, porque às vezes a constituição óssea e todo o resto está em cima do osso, né? Então, se a tua constituição óssea é de um jeito, você não tem como moldar o que está em cima tão diferentemente, é mais ou menos isso? Isso. E aí a gente acaba trabalhando com a gordura, né? A gordura, ele serve para desenhar o corpo.
Então, nós vamos tirando de um lugar e colocando em outro. Tirando um lugar e colocando em outro. Você ia perguntar aqui, isso não é um pouquinho aquele negócio da lipo 3D, que o povo faz os tanquinhos de gordura? Exatamente. É exatamente isso. Então, nós somos artesãos. Então, nós vamos moldando, né, o paciente. Eu vou pegando gordura e colocando no lugar. Só que se a estrutura corporal não estiver pronta para receber os desenhos, isso acontece em qualquer escultura, ela vai desabar. Então, se o paciente, por exemplo, ele engorda depois de uma cirurgia desenhada, os gominhos da barriga vão virar gominhos de gordura, como se fosse um cupim. Sabe, você corta o músculo e tem as gordurinhas lá dentro, o ser humano é igual. Então, se eu aumento a gordura em local X, Y, Z, se você ganha peso, esse lugar vai ser aumentado. Em proporções estéticas é lindo, mas em proporções não estéticas, nós transformamos em bizarrice. E aí vira uma bizarrice mesmo. Tem que ser aquele negócio é arte, né? E é muito interessante como mesmo a arte no corpo, ela tem, né, olha, esse é o mais natural, que, né, geralmente o mais belo é aquilo que seria o mais natural, que a pessoa olha e fala, nossa, não dá nem para dizer que a pessoa fez. Eu acho que esse é o maior, eu imagino que deve ser aquele momento assim do êxtase do cirurgião plástico, é quando alguém fala assim, nossa, não dá nem para ver que fez cirurgia. Deve dar aquilo. Mas a gente tem gente que acha muito bonito aquele lábio invertido, assim, né? Ou então aquela bochecha muito forte, aquele queixo a ponto da gente ter o pessoal injetando cada coisa aqui para ficar grande, que só Deus, né? Então, assim, o bonito, a gente também não pode condenar quem faz uma coisa, porque se aquilo é bonito para ela e ela está bem com aquilo, né? Não sendo aquela, como é que é um transtorno que vocês encaram de vez em quando, que a pessoa nunca vai estar feliz com ela de mesma. imagem pessoal. E, né, o transtorno de autoimagem, ela nunca, não interessa o que você fizer, ela não vai estar satisfeita, que o problema dela é mais Michael Jackson, assim, aquela coisa muito... Eu queria deixar de ser eu, aí é outra coisa. Mas isso também dá para encarar isso assim como... Isso existe no consultório, né? E isso são fases da vida. Nós temos fases da vida, né? Então, quando o paciente é mais jovem, ele quer ser aceito pela sociedade. Então, a sociedade implanta valores que aquilo é o belo, né? Então, é a bocona, o contorno da mandíbula, e é belo. Na quantidade adequada é muito belo, né? Isso é muito bonito. Mas o que eu sempre pondero com os pacientes é assim, a vida vai seguir. E ela cobra certos contornos do corpo da gente, né? Então, um bocão, esse bocão que a gente coloca produto, na quantidade que é o belo harmônico, que nós achamos harmônicos, né? Individual, tá tudo certo. Mas se eu tenho um problema, eu tenho que pensar que reverter algo pouco é mais fácil do que algo maior, né? Então, depositar produtos no rosto, eu faço muita cirurgia de face. Então, abrir uma face, e eu faço muitos produtos também, tecnologias, tudo. Abrir uma face com produtos não é igual a uma face virgem, né? Demanda muita experiência e uma logística de cuidado muito maior, porque senão você pode levar lesões maiores. E essas lesões maiores, elas se comprometem até a parte nervosa. Então, eu posso ter uma paralisia facial. Isso é o grande problema que nós estamos tendo com os pacientes PMMA, que há 24 anos atrás, todo mundo colocava no rosto, todo mundo, vírgula. Os pacientes HIV, bancados pelo governo federal, a gente colocava no rosto para tirar o estigma de, né, muito magro. O rosto de caveira. E aí o PMMA explodiu nessa época. E aí hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Em vários momentos de cirurgia de face, a gente não consegue retirá-lo, porque a gente pode comprometer a inervação. E aí a pessoa fica com bolas no rosto. Isso a gente já viu inúmeras vezes em mídia social. E isso é muito sério, porque é um cimento que ele é depositado. E esse depósito, ele fica no local, geralmente. Mas se for infectado, ele gera uma tragédia que só corrige com a amputação de uma parte. Então, o belo é de acordo com a idade e aceitação cultural e própria aceitação pessoal,
né? Belo do individual. Se eu chegar o belo no Brasil é de um jeito, o belo na Europa é de outro jeito, o belo nos Estados Unidos é outro jeito, né? Então, assim, tenham muito cuidado sobre o exagero, porque nós vamos envelhecer. E aí, com o envelhecimento, isso já não é mais belo para nós, né? Então, tem muito esse cuidado com as escolhas. O que você vai fazer não é que você vai deixar de ser feliz no momento que você decidiu por algo, mas imagine que isso vai acontecer na vida, né? Nós não estamos pensando, vou viver o agora, não. O agora também tem um preço. Quem está pensando, se eu queria fazer alguma coisa para ficar mais bonito, o que a pessoa precisa saber, qual é a orientação que ela tem que ter, o que ela deve buscar e o que ela não deve buscar nas redes sociais? Isso é muito importante e leva em conta valores individuais, né? E esses valores eu vou colocar como valores de pertencimento à sociedade. E às vezes esse valor começa dentro da sua casa. Às vezes você, para ser belo, se você pertencer ao seu ambiente familiar, você se torna mais feliz, mais satisfeito, no ambiente de trabalho, alguma coisa. Então, essa questão do valor pessoal mesmo, de você ser belo, por ser uma obra divina, né? Que eu acho que é o mais importante. Cada vez que eu passo pelos processos de estudo, desenvolvimento de técnicas para levar o belo para cada paciente, eu sempre tenho uma voz que fala no meu ouvido, que fala que respeite a obra-prima, que é Deus, que é a obra-prima maior. Nós somos obra dele e nós podemos ficar melhor. É lógico que com o tempo a degradação vai acontecendo. Ou tem gente que nasce com alguns detalhes ou algumas anomalias que podem ser corrigidas para nos tornar mais sociáveis. Sociáveis é mais dentro da cultura que você vive. Mas o belo está dentro da gente e é exteriorizado conforme a gente sente. Procedimentos, atividade física, alimentação, tirzepatida, monjaro, tudo veio para auxiliar. Mas se a gente não tem o belo nosso, o belo do respeito do divino, nada vai ser belo. Tudo que vocês buscarem, vocês nunca vão alcançar, porque o belo está nesse conjunto. Não é só numa agulhinha, numa canetinha, numa lipo HD. É o belo do ser belo. E agradecer para quem te fez belo, né? E que coisa aí. Nossa, com essa mensagem a gente se despede. Porque é muito isso, hein? Tem culturas onde o bonito é o pescoço grande, então as mulheres vão usando, vão esticando, tem outros que a orelha é comprida, esses dias estava vendo uma muito boa, que o homem mais barrigudo é o mais maravilhoso. E o que é mais maravilhoso no mundo é a diversidade, é o fato de todo mundo ser um pouquinho diferente, mas todo mundo se complementar e principalmente, gente, as pessoas não estão casadas há 50 anos porque o outro é bonito, tá? Então, a beleza não é tudo e acho que nunca na história do mundo foi tão pouco e não sei por que tão perseguida ao mesmo tempo. O que está faltando nos relacionamentos é investimento, é amor, é compreensão. A beleza, se você contar, ela está lá no finalzinho. Uma época já foi bonito, todo mundo para pertencer e ser jovem tinha que ter tatuagem. Hoje, se você tem tatuagem, você é velho, porque os novos não têm mais tatuagem. Então, tudo muda. O que não muda é a sua essência. Então, cuide da sua mente e seja alguém que planta coisas boas nos outros, que esse é o bonito que não envelhece. Um grande beijo e até o próximo programa.